me lembro bem quando tudo isso começou em final de 2019, quando eu acompanhava as notícias do que acontecia em Wuhan, né? A questão da identificação desse novo vírus, das situações da questão das internações, das mortalidades, e eu vim acompanhando isso num processo dia a dia porque me chamava a atenção. Então eu vim acompanhando porque eu me interessei pelo assunto, mas eu jamais imaginaria que isso conseguisse atravessar, né, o continente, atravessar os oceanos e chegar até nós. Imaginava isso do outro lado do mundo, num contexto que ficaria lá, né, não viria para nós. E quando a gente percebeu, né, quando a gente soube dessa questão de ter vindo para São Paulo, quando apareceu o primeiro caso em São Paulo, se eu não me engano, acho que foi São Paulo mesmo, isso começou a chamar mais atenção, né? E aí eu me lembro que teve um dia que eu conversei com o Dr. Lucas, que eu tinha essa angústia que isso poderia chegar para nós, né? São Paulo, Bauru estava muito próximo. No momento era mais a questão, o que me afligia era mais a questão da saúde pública mesmo, né? Da questão de identificação desse novo vírus, de como trabalhar isso, de identificar as formas de tratamento, quem seriam as pessoas que eram mais acometidas. Imaginava isso muito longe, mas mesmo assim, pensando em planejamento, como que a gente trabalharia isso se isso chegasse até nós? Isso foi uma questão. Então, quando eu me recordo, né, da questão de toda essa situação, e de verdade eu jamais imaginaria que nós passaríamos por isso. Quando chega e a gente começa a fazer todos os planejamentos, né? Eu enquanto mãe, enquanto pessoa, assim como meus amigos, a minha equipe, todo mundo faz um planejamento de vida, de trabalho para 2020. Vim para Bauru, né? Moro em São Manuel, vim para Bauru com os meus filhos já fazer todo um planejamento de estudo, eles já estavam matriculados para estudar em Bauru. Fiz uma alocação de um apartamento aqui para que servisse de apoio para os meus filhos para poderem estudar, mas eu jamais imaginei que este apoio deste apartamento que eu tinha feito para uma finalidade, ele serviria para dias, quando tudo fecha, né, em março, a partir de março, as aulas são suspensas. Nós aqui do estadual somos habilitados para ser hospital de referência em Covid, e começa aí a fazer todo esse planejamento, toda essa reorganização da estrutura do hospital, como ampliar leitos, como redimensionar o UTI e começar a receber esses pacientes. O planejamento que eu tinha, que nós tínhamos enquanto pessoas, enquanto equipe, enquanto população, a gente vê adiado todos os nossos planejamentos para vivenciar o dia a dia da pandemia, quando ela é declarada oficialmente, né, pela Organização Mundial de Saúde, que nós estávamos no momento pandêmico. A Roberta, eu me lembro assim que na verdade o meu momento de medo, até eu adoecer de Covid em agosto, eu me lembro que eu tinha muito claro as minhas propostas de vida. Então eu, a partir desse momento, o que eu pensei? Eu sou uma profissional da saúde, né? É nesse momento que eu tenho que ser mais necessária. Foi quando eu priorizei a minha vida profissional mais, né, do que normalmente a gente já faz.
e os meus filhos ficaram em São Manuel, né? Eu tenho familiares que naquele momento eram do grupo de risco e ainda são, e que eu não podia voltar para casa. Então eu me fortaleci na fé, né, e na força, e dediquei todo o melhor de mim para que a gente pudesse ter um momento de uma resolutividade para aquele momento que aquele momento exigia. Medo tive quando eu tive a doença, né? Porque a gente só consegue saber exatamente o que é ter Covid quando você está acometido por ela. Porque por mais que as pessoas digam quais são os sintomas, a questão da doença, você só tem o entendimento quando você está doente. Incertezas, inseguranças, eu acho que isso é inerente do ser humano. Então todos nós temos incertezas e inseguranças. O que eu passei a priorizar naquele momento eram situações de aflição, né, que a gente tinha que ser o mais resolutivo, não podíamos deixar se tomar pela emoção, tínhamos que ser os mais racionais possível, porque assim a gente faz parte de um comitê, e esse comitê era todo a parte de planejamento do hospital, que assim como eu, outros profissionais, toda uma equipe fazia parte de decisões para que a gente pudesse tomar a melhor decisão assertiva e ser o mais assertivo possível, né? Não podemos brincar, né, nesse momento, né, em nenhum outro momento, mas eu acho que a Roberta em si, ela sai, ou ela está mais fortalecida na questão da fé. Eu tenho certeza que o que eu descobri foi o sentido verdadeiro da fé, né? Então assim, que tudo passa e a gente tem que estar trabalhando como se fosse numa UTI por períodos. Então as questões que a gente resolve do período da manhã, elas estão resolvidas, vamos para o período da tarde, do período da noite, e vamos resolvendo os períodos.